Graça e paz, mais um momento nós estamos aqui, vamos ser ministrados pela palavra do Senhor. Gostaria de te convidar a você pegar a sua Bíblia, abrir no livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 6, onde nós estaremos sendo ministrados mais uma vez, com uma palavra que o Senhor traz aos nossos corações nessa noite. Pega a sua Bíblia, se organize direitinho para que nós possamos então ler e possamos então falar daquilo que o Senhor tem já ministrado, daquilo que o Senhor já tem para a minha vida e para a sua vida nessa noite, amém? Quero orar com você agora nesse momento. Ore comigo, vamos levar os nossos pensamentos em Deus, juntos, unidos, para que o Senhor possa ouvir o nosso clamor, as nossas orações, amém? Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma noite nós estamos aqui, queremos, meu Pai, orar a Ti, queremos falar com o Senhor. Queremos mais uma vez dialogar contigo. Queremos ouvir a voz do Senhor, meu Pai, que é como um som de muitas águas, a falar aos nossos corações, a ministrar em nós aquilo que o Senhor quer operar nessa noite, meu Deus. Nós nos colocamos na dispensação do Teu Espírito Santo, para que o Senhor possa ter liberdade no nosso meio. Nós queremos nos ser achados pelo Senhor com o nosso coração contrito a Ti, para que o Senhor possa falar as maravilhas do Senhor e nos orientar nessa noite mais uma vez, porque nós somos totalmente dependentes de Ti. Nós oramos a Ti em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Então vamos lá. A palavra do Senhor está lá em Josué, capítulo 1, versículo de número 6. Vai dizer assim: Te esforça, sê valente, porque tu farás a este povo possuir a terra, a qual jurei a seus pais que a daria a eles. Amém? Essa palavra vem ao nosso coração nessa noite mais uma vez, nos orientar, nos ensinar. E se nós pegarmos a história de Josué, nós vamos ver que Josué foi o sucessor de Moisés. O Senhor havia chamado Moisés para libertar o povo. E agora nós vemos a conquista da terra. Nós começamos então a entender o propósito que Deus tem na vida daquele povo que o Senhor chamou. E nós podemos ver passo a passo todas as orientações e todas as promessas do Senhor se cumprindo na vida daqueles homens. Isso não é diferente na minha vida e nem na sua vida, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Então, quando Josué é chamado, é levantado para a obra, de repente, ele tem essa palavra do Senhor, né? Ele está ali, está buscando a face do Senhor, porque ele sabia, ele tinha certeza de que a obra não seria fácil. E agora, nesse momento, o Senhor então se revela a ele: Te esforças, sê valente, porque tu farás a este povo possuir a terra, a qual jurei a seus pais que a daria a eles. Cumprimento da promessa de Deus. Ser valente. O Senhor convida Josué a ser valente. O Senhor convida Josué para que ele possa se colocar na posição que o Senhor chamou ele. E a história vai relatar coisas tão tremendas. O Senhor diz lá no versículo de número 7, tão somente esforça-te, ser muito valente, para cuidares em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te mandou. Não te desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja próspero em todas as coisas que empreenderes. O Senhor nos convida nessa noite a um diálogo muito importante. O Senhor nos convida nessa noite a uma reflexão muito importante. Já estamos falando há tanto tempo de propósitos, já estamos falando há tanto tempo de comunhão, já estamos falando há tanto tempo de estarmos na presença e nos dedicarmos a esse Deus tão tremendo, tão maravilhoso, porque quando nós cultuamos a Ele, nós apresentamos diante dEle uma dedicação. Nós nos dedicamos a Ele com todo louvor. Nós nos dedicamos a Ele, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
E quando nós fazemos isso, assim como Josué também ali naquele momento estava recebendo de Deus para o ministério, para a vida dele, esse ensinamento do Senhor e esse chamado do Senhor. E ele estava ali para cumprir o chamado do Senhor. E nós? A reflexão dessa noite é como que nós estamos. Porque Josué, ele estava ali, ele sempre estava junto com Moisés, a Bíblia vai relatar que ele estava à tenda. Quando Moisés estava ali exercendo o seu chamado, Josué sempre estava ali observando, olhando, recebendo a capacitação de um homem de Deus. E certamente Josué estava olhando e sendo influenciado por Moisés. E é assim na minha vida e na sua vida também. Como que você tem sido na obra de Deus? Como que você tem sido no chamado que Deus tem na sua vida? O que você tem feito? Porque nós precisamos nos inspirar. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos tanta inspiração, tantos homens de Deus, tantas mulheres de Deus, tantas pessoas usadas pelo Senhor que nos inspiram. Pessoas que nós queremos ser influenciadas por elas e queremos também influenciar através dessa palavra que é viva, que é eficaz, que é maravilhosa, que liberta, que salva. Queremos influenciar outras pessoas. Como que você tem influenciado? Qual o legado que você tem deixado? Você tem cumprido? Você tem sido obediente à palavra do Senhor? Você tem sido obediente a Deus? Então, nessa noite, eu quero falar sobre disposição. Quando Deus se revela a Josué e o Senhor então chama Josué a ser valente, o Senhor chama ele para que ele venha se esforçar. O Senhor está de fato querendo que a parte humana dele ele exerça, que é ter disposição, que ele venha se animar, que ele venha estar alegre, que ele venha estar espontaneamente, voluntariamente querendo fazer a obra de Deus. Que ele venha dedicar, que ele venha por amor, que ele venha usar toda a nossa parte humana boa para que nós possamos então alimentar mais o Espírito que habita em nós. O Senhor convida a Josué ser valente, a Josué a esforçar, porque não era fácil, não seria fácil a conquista da terra. E nessa noite o Senhor também me convida e convida você a ser valente, para que nós possamos enfrentar esses tempos que não têm sido fáceis, têm sido bem difíceis, mas o Senhor nos faz um convite a a esforçarmos, a sermos valentes, a termos disposição para a obra. E se nós formos olhar os grandes homens de Deus, nós vamos ver que eles tiveram muita disposição. E que no reino de Deus nós precisamos ter muita disposição. Nós precisamos nos esforçar. A palavra do Senhor vai dizer que tudo que vier à sua mão para fazer, faça segundo as suas forças. O Senhor não requer nada que nós não consigamos fazer. O Senhor não quer nada de mim, de você, que nós não consigamos fazer. Ele quer aquilo que Ele nos capacitou, aquilo que Ele nos chamou para fazer. E se você, nessa noite, você se encontra numa situação, olhando para você mesmo e refletindo, falando, Senhor, o Senhor está falando comigo, o Senhor está falando ao meu coração. O Espírito de Deus, nessa noite, nos convida a uma reflexão. O que nós estamos fazendo para o reino de Deus? O que nós estamos fazendo no nosso chamado, que Deus nos chamou a fazer? Nós estamos nos esforçando, nós estamos colocando bastante disposição, nós estamos sendo valentes, guerreiros para enfrentar, porque existem tantas coisas, tantos impedimentos, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e quando nós olhamos para um Deus tão tremendo que nós servimos, nós podemos observar que esse Deus, Ele vai e opera milagres e maravilhas, Ele opera coisas grandes que nós não conseguimos fazer e nem operar. Mas existem coisas que nós podemos fazer. Nós podemos nos esforçar. Nós podemos ser valentes. Nós podemos estar então tão somente em esforçarmos e sermos valentes no Senhor para cuidar conforme toda a palavra de Deus, para que essa palavra ela venha a se cumprir, porque Deus ele não precisa de mim.
Ele não precisa de você, Ele não precisa de ninguém. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele tem controle de tudo, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe do amanhã. O amanhã pertence ao Senhor. Mas cabe a mim e a você nos esforçarmos em fazer o melhor de nós, em ter uma dedicação da nossa vida para o nosso Deus. Buscar ao Senhor, congregar, cuidar da nossa família, da nossa casa, cuidar do nosso ministério, cuidar dos dons que o Senhor nos deu. Isso é uma dedicação, isso é um culto a Deus. O Senhor convida Josué a cultuar a Deus a todo tempo. O Senhor convida Josué a dedicar-se ao Senhor a todo tempo. Ele convida Josué a estar se esforçando o tempo todo em fazer a sua parte, porque requer de nós muitas vezes esforço, sim, porque nós somos seres humanos, somos limitados, temos tantas necessidades, somos pessoas humanas, estamos numa vida terrena. Então Ele nos convida a esforçarmos aquilo que nós pudermos, para que nós possamos divulgar a palavra do Senhor, para que nós possamos fazer a obra do Senhor. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Ele conta com você. Ele conta comigo. E oxalá que Ele encontre você se dedicando, que Ele possa encontrar você com seu coração voltado para a obra, se esforçando. Quando nós queremos ser melhor, nós fazemos um esforço. Quando nós queremos nos dedicar ao nosso Deus, nós fazemos um esforço. Quando nós queremos apresentar diante do Senhor um culto, nós queremos então passar aquele dia orando, buscando, às vezes até nos abstendo de algumas coisas, às vezes até de alimentos, porque essa é uma vida que nós queremos dedicar àquele que tem todo o poder, aquele que morreu por mim, por você na cruz do Calvário, aquele que não precisa de sacrifício, aquele que não precisa que nós venhamos fazer absolutamente nada, porque Ele já fez, Ele já conquistou na cruz do Calvário a salvação para mim e para você. Mas é aquele Deus maravilhoso que tem prazer em receber o nosso culto. É o nosso Deus que tem prazer em ser adorado, em ser exaltado. Como que está o seu coração nessa noite? Você já parou para pensar o esforço que nós estamos tendo que ter nesse tempo de pandemia? O esforço que nós estamos tendo que ter um pouco a mais, fazer coisas que às vezes antes nós não fazíamos, ter que ter tolerância, ter que ter paciência, esforçarmos em estarmos mais pacientes, não sofrermos de ansiedade. E eu quero te perguntar nessa noite, qual tem sido a sua dedicação? Porque quando nós nos dedicamos ao nosso Deus, Ele vai providenciando tudo, Ele vai resolvendo tudo. Quando Ele se revela a Josué, que Ele diz para Josué esforçar-te e para ele ser valente, é porque o Senhor estava falando para ele. Praticamente o que ele precisava, ele necessitava. Quando você levanta da sua cama, aquele dia difícil, aquele momento difícil que nós passamos, todo mundo passa. Quando você tem aquele problema que você fala, meu Deus, que problema, que sério isso? E que você às vezes tem que se esforçar para ir para o seu trabalho, esforçar para fazer suas coisas do dia a dia. Oi, meu querido e minha querida, você que está aí. O Senhor está te convidando nessa noite a esforçar-te. O Senhor está convidando você essa noite a ser valente. No Senhor. No Senhor. Ser valente no Senhor, se esforça em correr para os braços dele, se esforça em estar lendo a palavra, se esforça em estar querendo ser melhor a cada dia, no sentido de buscar ao Senhor, porque certamente você será recompensado, certamente o Senhor te recompensará, certamente Ele irá te visitar. É tão lindo ter o privilégio de fazer algo para Deus, é tão maravilhoso, porque quando eu olho e vejo e falo, Senhor, o que eu posso fazer ainda mais para o Senhor, na minha limitação humana?
Porque o Senhor já fez algo sobrenatural, o Senhor já fez algo tão tremendo que é morrer por mim na cruz do Calvário e por toda essa humanidade. O que eu, Senhor, posso fazer para te adorar, para me dedicar mais a ti? E aí ele vem e fala. Ele convida Josué a esforçar, ele convida Josué a ser valente. E ele dá uma orientação para Josué. Ele faz esse convite para Josué, mas ele não deixa Josué sem orientação. Ele passa uma orientação e ele diz, tão somente esforça-te e ser muito valente, para cuidares em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te mandou. Não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja próspero em todas as coisas que empreenderes. O Senhor está dizendo, olha, a única coisa que eu quero é que você se dedique. A única coisa que eu quero é que você faça aquilo que vier às suas mãos a fazer. E o que tem nas suas mãos a fazer? Já tem aqui o caminho que lá no Antigo Testamento, lá no Antigo Acordo, lá na Antiga Aliança, já vieram permeando um caminho. Eu já indiquei, eu já dei várias orientações. Assim diz o Senhor. Ele já indicou caminho. Desde o Antigo Testamento já vem a palavra do Senhor sendo cumprida. Tudo aquilo que ele prometeu, tudo aquilo que ele disse, tudo aquilo que ele falou, se cumpriu. E ainda tem muita ainda promessas ainda tem muito mais coisas para se cumprir. Principalmente a eternidade com o Senhor. Que eu e você precisamos almejar. Eu e você precisamos correr. A vida é uma corrida. Rumo à coroa que está preparado para todo aquele que permanecer firme, para todo aquele que ficar firme nas promessas do Senhor, para todo aquele que não se desviar da palavra do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. Aqui é um convite para Josué ficar dentro da palavra, aqui é um convite para Josué não se desviar da palavra, aqui é um convite para ele, para que ele venha então prosperar em tudo que ele for fazer. Sabe o que é prosperar em tudo? Em tudo. Como que tem sido a sua vida, meu querido, minha querida? Nas coisas que você tem empreendido. Você tem se esforçado? Você tem se esforçado em ler a palavra? Você tem se esforçado nesses tempos tão difíceis? Buscar ler a palavra, ver quais as orientações que o Senhor tem dentro da palavra para a sua vida? Você tem buscado isso? Você tem buscado isso no Senhor? E aí me faz lembrar de alguns homens de Deus, que eu já até preguei, mas eu quero recordar, porque é muito importante. Nessa noite tem algo diferente, nessa noite tem uma revelação nova, porque a palavra do Senhor ela é viva, a palavra do Senhor ela vem transformando, ela vem tendo um lugar no nosso coração, se nós deixarmos ela penetrar, se nós deixarmos ela entrar, se nós tivermos um coração contrito diante dele. Eu quero falar de alguns homens de Deus também, eu quero compartilhar com você. Isaías, o profeta chamado por Deus. Em algum momento, no primeiro chamado, no primeiro momento, a Bíblia vai falar sobre a certa visão que ele teve do trono. A Bíblia vai relatar sobre a visão que ele teve em Isaías, capítulo de número 5. Oh, Deus tremendo. Deixa eu ver se acaba. Deixa eu constar aqui, irmãos, rapidinho. Capítulo 5. Desculpa. Capítulo 5 mesmo, mas o versículo vai ser de número 6. E vai dizer assim: no mesmo ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, e o seu cortejo enchia o templo.
E ainda por cima dele estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E uns aos outros clamavam, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas tremeram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, que sou perdido, pois sou homem imundo de lábios, e habito no meio de um povo de lábios imundos. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nesse momento, o Senhor então visitou Isaías, porque o Senhor tinha uma obra grande na vida de Isaías para profetizar. Ele tinha um chamado de ser profeta de Deus e principalmente profetizar acerca de Jesus, o profeta messiânico. Mas ele, tão humano quanto eu e você, precisou de ser tocado, precisou de ser tocado pelo Senhor. Vou só resumir rapidamente, que se eu for ler, irmãos, todos os textos, nós vamos vai ficar muito longo. Então deixa eu resumir rápido. Nesse momento, Isaías ele é tocado, porque ele mesmo fala, ele mesmo afirma que ele vivia no meio de povos de impuros lábios. E quando ele viu ao Senhor, quando o Senhor abre a visão para ele e que ele vê ao Senhor, ele teme, porque no coração de Isaías tinha temor a Deus. E quando ele vê a visão, ele diz: ai de mim que estou perecendo. Mas quando ele é tocado e quando o Senhor cura, quando o Senhor faz uma obra milagrosa na vida daquele homem que só o Senhor podia fazer, só Deus pode transformar. Mas eu quero falar para você nessa noite que Isaías ele estava disponível. Isaías ele queria. Isaías era um homem que ele estava ligado e ele queria. E dá para entender que ele se esforçava. E de repente então o Senhor encontra Isaías. Os olhos de Deus estavam sobre ele, naquele momento vai a visitação do Senhor aí. E a transformação acontece na vida daquele homem. E quando ele ouve uma voz que diz: a quem enviaremos? A quem irá por nós? E aí levanta sua mão e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. É a disposição, é o esforçar, é o ser valente. Senhor, eu quero ser valente em Ti, eu tenho muitos defeitos, eu tenho muitos erros, mas eu preciso do Senhor, eu necessito do Senhor. Eu necessito que o Senhor me toque, eu necessito que o Senhor me mude, eu necessito que o Senhor me transforme, eu necessito que o Senhor faça uma transformação em mim de tal maneira que eu possa me dedicar cada dia mais, de tal maneira que eu possa querer mais e mais o Senhor. Esforça-te, meu irmão e minha irmã, em querer sair do pecado. Esforça-te, meu irmão e minha irmã. Ser valente, porque não é fácil. Paulo vai falar que nós, estamos expostos ou estamos, na mesma situação em relação às paixões da carne. Mas o que eu e você podemos fazer? Nós podemos buscar ao Senhor, nós podemos buscar uma aliança com o Senhor, nós podemos buscar a face do Senhor e dizer: Senhor, me ajuda, eu preciso de transformação, eu preciso de que o Senhor cuide de mim. E se nós formos olhar tantos outros, aquela mulher que estava ali, aquela mulher samaritana, que vai falar nos evangelhos, aquela mulher que ela precisou e ela quis ter disposição em ouvir da palavra de Deus. Ela estava ali num diálogo com Jesus e Jesus então começa a falar para ela sobre a água da vida. E o Senhor então fala para ela sobre a eternidade. Ela tem disposição para ouvir a palavra. E a Bíblia vai dizer que o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você tem pelo menos tido disposição, você tem pelo menos tido vontade de ouvir a palavra do Senhor ser ministrada? Você tem dado crédito a essas palavras ou você tem simplesmente passado por elas? Não, hoje eu não vou assistir não, hoje eu não estou legal, não estou bem. Esforça-te! Esforça-te para ouvir a palavra do Senhor, esforça-te em ler a palavra do Senhor. E você tem recebido no seu lar, na sua casa, a palavra de Deus, e você precisa tão somente se esforçar,
Porque se nós formos olhar para a nossa carne, se nós formos olhar para nós somos miseráveis. Nós merecíamos o inferno. Mas o Senhor nos amou de tal maneira que Ele enviou o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário, de tão miseráveis que nós éramos. E Ele olhou para nós com um olhar ágape. Ele olhou com um amor tão tremendo, que eu e você não conseguimos nem sondar. E com esse amor tão imensurável, é que Ele enviou o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário, nos religando novamente nessa proposta, nessa nova aliança, que é o Senhor Jesus. Como está a sua vida? Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero profetizar bênçãos sobre a sua vida nessa noite. Eu quero que você nessa noite possa sentir esse cuidado do Senhor. Eu quero que nessa noite você venha se esforçar. Esforça-te. Se você há muito tempo não tem orado, se você há muito tempo não tem falado com o Senhor, se você há muito tempo não tem tocado naquilo que o Senhor já chamou você para fazer, no ministério que Deus te chamou, ou se você tem sentido algum impedimento naquilo que Deus te chamou, eu quero te convidar à oração nesse momento. Ora comigo. Esforça-te para orar comigo. Ah, Senhor, eu queria tanto orar de joelho. Tá tudo bem com você? Você não tem nenhum problema físico que te impeça de ajoelhar? Se ajoelha então nessa noite. Tem um cantinho de adoração que você quer buscar ao Senhor e tem muito tempo que você não busca ali naquele cantinho, naquele lugar secreto. Eu te convido nessa noite você ir para o lugar secreto, a esforçar-te a ir para o lugar secreto da adoração. Fecha os teus olhos nessa hora, eu quero orar com você. Pai, nessa noite, meu Deus, existe essa pessoa que está me ouvindo agora. Existe essa pessoa, meu Deus, que está ali, meu Pai, querendo receber da parte do Senhor. Pai, eu falei dessa palavra, que ela é viva e eficaz. Eu falei acerca nessa noite de esforçar-te e ser valente, assim como o Senhor chamou e fez esse convite para Josué. E disse para ele também uma proposta que o Senhor apresentou para ele, era que ele não viesse, meu Deus, se apartar da palavra do Senhor e que ele não viesse nem se desviar para a direita nem para a esquerda, mas que ele ficasse focado, ele ficasse ligado e ele se dedicasse. Nessa noite também eu quero orar com essa pessoa que me ouve, porque a palavra do Senhor, o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E nessa noite nós estamos ministrando a palavra do Senhor. Alcança essa vida agora. Alcança essa mulher. Alcança esse homem. Alcança esse adolescente, esse jovem, essa criança que não tem se esforçado, mas que nessa noite decidiu que quer se esforçar, quer ser valente, quer estar da maneira que o Senhor chamou. Assim como Josué se posicionou. Essa pessoa nessa noite quer também se posicionar, porque entende que a palavra do Senhor é o remédio. A palavra do Senhor é para nossas vidas a bússola, é a orientação do que nós precisamos para viver nessa terra. Visita essa vida agora em nome de Jesus. Visita essa casa agora em nome de Jesus e opera o milagre do Senhor. Porque em fazer milagres o Senhor é especialista. Visita essa pessoa nessa noite, toca no profundo. É o que eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém? Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus, guarda ela no seu coração, que você possa ser abençoado pelo Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz, Senhor Jesus, e receba um abraço da Igreja Batista Nacional Filadélfia. Amém?